sejam bem-vindos e bem-vindas ao momento de reflexão do Prosedem. E estamos trazendo um estudo que nos levará a muitas reflexões. É uma passagem muito conhecida e está sob o título A Mulher Adúltera, no capítulo 8 de João, versículo de 1 a 11, pela tradução de Haroldo Dutra Dias, o Novo Testamento. A bibliografia é através da Sabedoria do Evangelho, livro 5, páginas 51 a 54, Luz Imperecível, o Novo Testamento, tradução Haroldo Dutra Dias. Pedimos a Jesus, nesse momento, a presença entre nós, nos dando a tranquilidade, a certeza do entendimento dessa passagem, que é muito educativa. Então, vamos lá para a mulher adúltera, João, capítulo 8, versículo de 1 a 11. Versículo 1, mas Jesus foi para o Monte de Oliveiras. No versículo 2, de manhãzinha, veio de novo ao templo e todo o povo ia a ele, e sentando-se, os ensinava. Nesse versículo, a palavra que me chamou a atenção foi sentando-se. Vamos imaginar a cena. Jesus sentado e o povo também sentado ao redor dele. E Jesus ensinava-os como um pai, sentando-se para conversar com os filhos. No versículo 3, os escribas e fariseus conduzem uma mulher surpreendida em adultério, colocando-a em pé no meio de todos. Então vejam, tudo nos evangelhos a gente tem que prestar bem atenção em como tudo é escrito, porque isso são ensinamentos, nada é à toa. Aí os fariseus colocam a mulher em evidência, colocando-a em pé. Os outros estavam sentados ao redor de Jesus. O povo sentado ali ao redor de Jesus e Jesus sentado. Os escribas e fariseus estão representados na atualidade pelas pessoas intransigentes quanto à conduta alheia, sem adotar para consigo igual julgamento. Fácil, não é? A gente julgar os outros e esquece de julgar a si mesmo. Essa expressão, apanhada em adultério, sugere infidelidade conjugal. Só que esqueceram de apanhar o homem também. E aí, onde está o adúltero? É só a adúltera que tem que ser julgada? O termo adulterar é também falsificar, corromper, alterar, deturpar. Adulteramos todas as vezes em que adulteramos os compromissos firmados perante pessoas, situações, coisas e a própria consciência. Em Levítico, capítulo 20, versículo 10, a mulher casada, quando adulterava, tinha pena de morte. Naquela época, a condenação pelo sinédrio era simbólica, pois desde o domínio romano, a pena de morte fora retirada do sinédrio e reservada ao procurador romano. Isso quer dizer que os judeus não podiam decretar pena de morte. No versículo 4 temos, e disseram-lhe, mestre, esta mulher foi surpreendida no próprio ato de adultério. Escribas e fariseus não tinham Jesus como mestre. Dizendo assim, eles simulavam os sentimentos contrários que tinham para com Jesus. Na verdade, eles estavam testando Jesus, que era algo que sempre faziam. Se vocês lembram, tem aquela passagem do tributo a César, né? Dai a César o que é de César. Ali foi outra maneira deles testarem, ver se Jesus caía em contradição. No versículo 5 temos assim, na lei, ordenou-nos Moisés que elas sejam apedrejadas. E tu, pois, que dizes? Isso eram os escribas e fariseus dizendo para Jesus. Com essa pergunta, os escribas e fariseus queriam colocar Jesus numa encruzilhada.
Pelo menos era assim, né, que eles pensavam. Se eles soubessem que ali estava um espírito crístico, não tinham nem feito isso, né? Se Jesus fosse a favor do apedrejamento, ele estaria indo de encontro a toda a sua doutrina de amor e perdão. E estaria indo de encontro também à lei romana, pois os judeus não tinham poder para impor pena de morte a ninguém. E se ele fosse contra? Estaria desobedecendo a lei de Moisés. E até que ele mesmo estava fomentando as pessoas a cometerem adultério. Vejam que encruzilhada os escribas e fariseus colocaram Jesus. E aí eles diziam isso tentando, né, isso no versículo 6, tentando para ter com que o acusar. Jesus, porém, inclinando-se para a frente, escrevia uma lista na terra, com o dedo. Eles sempre estavam querendo tentar Jesus, mas o espírito crístico, como sabemos, não erra, não cai em tentação, porque está constantemente vigilante às insinuações de quem é imperfeito. E esses queriam colocar nele coisas que realmente ele não podia fazer. Uma delas, decretar pena de morte. Mas Jesus, ele adota uma posição de humildade. Inclinando-se, escrevia com o dedo uma lista, um rol, uma série de coisas ali escrevendo, cheio de paciência, cheio de compreensão para aqueles que se julgavam tão sábios. O que será que Jesus escreveu na terra? Que se tenha conhecimento, Jesus não deixou nada escrito, mas aí ele escreveu na terra. Por quê? Porque ele sabia que logo ia se apagar. Em compensação, Jesus deixou-nos um legado imenso pela doação de si mesmo, na exemplificação do Evangelho de Deus. Versículo 7. Como persistissem perguntando, ergueu-se e disse-lhes: O que está puro dentre vós, atire a primeira pedra. Jesus deu àqueles homens tempo para que eles tomassem consciência do que propunham. Mas, como eles insistiram, Jesus levantou-se, quer dizer, posicionou-se como o verdadeiro mestre que era e devolveu para eles o julgamento. Quem estiver sem pecado, quem for inocente, quem for justo, atire a primeira pedra. Diariamente, somos convidados a refletir sobre esse ensinamento. No versículo 8, inclinando-se para a frente, de novo, escrevia na terra. Mais uma vez, Jesus inclina-se para a frente, dando oportunidade aos escribas e fariseus de exercerem o seu livre-arbítrio, sem constrangimento, pois ele não estava nem olhando para eles, porque naquele momento ele estava ali, escrevendo na terra. Versículo 9. Ouvindo essa resposta, saíram um a um, começando pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé no meio. Vamos imaginar Jesus com todo aquele magnetismo, com toda a autoridade de um Cristo, dizendo uma frase dessa. Diga aí como toca no mais íntimo do ser de uma criatura. E assim, analisando um a um, cada um se analisando, foi saindo, começando pelos mais velhos, que por suas experiências compreendem melhor, consultam suas próprias consciências e verificam seus erros mais facilmente. Jesus ficou só com a mulher para nos mostrar que nunca estaremos sós, que nenhuma das suas ovelhas se perderão, que ele é o modelo e guia, o irmão e o amigo. No versículo 10, erguendo-se, pois, Jesus perguntou: Mulher, onde estão teus acusadores? Ninguém te condenou? Naquele momento, aquela mulher percebe
que todo o ambiente que estava desfavorável a ela, pois os escribas e fariseus estavam com a justiça, e ela sentia o peso da lei mosaica, aquilo mudou e encontrou conforto na caridade e na misericórdia do Mestre Jesus. Quando Jesus pergunta a ela onde estão os acusadores e ninguém te condenou, colocava ela diante da sua própria consciência e para fazê-la entender que sem a intervenção dele, a situação seria outra, que ele significava o amor e o perdão. Ela respondeu no versículo 11: Ninguém, Senhor. Disse Jesus: Nem eu te condeno. Vai e não erres mais. Jesus não veio para condenar, veio para exercer a misericórdia e o amor. Deus não quer a morte do pecador, e sim a sua reabilitação. Jesus mostrou que todos nós temos o direito a outra oportunidade de viver uma vida digna, segundo as leis divinas. Ele nos ensina a não julgarmos e recomenda-nos sempre: olhai, vigiai e orai. Agradeço a todos a atenção, ao Prozebem, que nos possibilita o estudo do NEP e a participação no momento de reflexão do Prozebem. Gratidão ao Mestre Jesus por ter vindo à Terra e nos deixar esse celeiro de bênçãos e luz que é o Evangelho. Rogo a Deus por toda a humanidade, principalmente a humanidade terrena, pedindo a paz para o nosso planeta e que possamos aprender a amar a cada um dos nossos irmãos.